Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, chegamos para mais um Plantcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está no carro dirigindo, no trabalho, você que está em suas atividades, na fazenda. Muito obrigado pela audiência. E este episódio vamos falar sobre fluorescência de clorofila. Olha que assunto bacana, hein? E como que ela realmente pode contribuir aí para uma máxima performance nas plantas, né? E para a gente falar sobre esse tema interessante, um tema diferente, eu convido aqui para compor o time ICL, convido o Jefferson Ferreira, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, fica sediado lá em... Eu sempre confundo, hein, Jefferson? Onde você está, meu amigo? Nova Venécia, Espírito Santo. Nova Venécia, Espírito Santo, isso aí, lá na Comercial Norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Seja muito bem-vindo a mais um Plantcast, meu amigo. Ismael, beleza? Obrigado aí pela apresentação. E realmente, esse Plantcast aqui tem tudo para ser disruptivo, né? Informação extremamente pertinente para nós. Hoje nós vamos falar sobre fisiologia na veia. Muito bom, muito bom. E para a gente compor o time ICL, convido Carla Vilaça, ela que é engenheira, agrônoma, mestre e doutora em fisiologia de plantas pela Exalc e é consultora de desenvolvimento técnico no time da ICL. Seja muito bem-vinda ao Plantcast, Carla. Muito obrigada, Ismael. Muito obrigada, Jefferson. É uma alegria estar com vocês aqui hoje para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. É diferente, esse assunto pode ser diferente para alguns, né? Fluorescência de clorofila, mas é um tema extremamente importante para a gente alcançar as altas produtividades das culturas. Muito bom, Carla. Então, para a gente convidar, né, chamar aqui o nosso expert especial deste episódio, convido o professor Antelmo Falquetto. Ele que é formado em biologia, é mestre e doutor em fisiologia vegetal e atualmente é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, professor Antelmo. Olá, Jefferson, Carla, Ismael. Eu agradeço muito pelo convite, né, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Maravilha, professor. Nós que agradecemos e, como eu sempre digo, nós vamos aqui explorar um pouco do seu rico conhecimento, da sua expertise, né, da sua experiência, para que a gente possa cada vez mais nutrir a nossa comunidade. E esse tema, um tema diferente, um tema, como diz o nosso amigo co-host Jefferson, né, um tema disruptivo sobre fluorescência de clorofila. E antes disso, antes da gente adentrar a esse tema, professor, eu queria que o senhor falasse de uma forma resumida a sua trajetória profissional, né, e fazer uma linha do tempo até os dias atuais, né, as suas linhas de pesquisa e como que esse tema tornou parte aí do seu dia a dia. Bem, eu sou filho de agricultor, toda a minha família ela sobrevive do cultivo do café, Comilon. Eu nasci no interior, no campo, onde meus pais estão até hoje, e cursei Ciências Biológicas na Universidade Federal do Espírito Santo. Em 2003, eu ingressei no mestrado em Fisiologia Vegetal, aqui também na Universidade Federal do Espírito Santo. E em 2005, iniciei meu doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, onde eu tive um contato muito interessante, bem direto com a agronomia, estudando um pouquinho sobre a fluorescência da clorofila nos arrozais, né, em vários genótipos de arroz, que compõem o banco de germoplasma da Embrapa Clima Temperado. Em 2008, eu concluí meu doutorado e também ingressei aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus, norte do estado do Espírito Santo. E tive a oportunidade de trabalhar, por ser um campus novo, trabalhar com a primeira turma do curso de agronomia, a primeira turma do curso de Ciências Biológicas. Estamos aí já há 16 anos, completou agora em julho,
de trajetória aqui na universidade. E eu vou dizer para você que eu nunca mais consegui sair dela. Por quê? Porque as demandas são grandes com o tema. Eu acho que a gente vai ter oportunidade ao longo da nossa conversa de eu explicar melhor essas demandas. E a gente tem trabalhado com diversas culturas agrícolas, café, cacau, pimenta do reino, e também na área ambiental. Hoje, por exemplo, eu atuo com uma equipe que monitora os manguezais num projeto financiado pela Renova após o desastre de Mariana. Então, a área ambiental, até porque eu sou biólogo, ela está aqui nas nossas veias também. Sempre avaliando o desempenho fotoquímico dessas plantas frente às diversas condições ambientais ou os diversos tratamentos utilizados. A gente tem aí uma trajetória que muito me satisfaz, porque oriento hoje mestrado, oriento doutorado. Dentro do que a gente trabalha na fisiologia vegetal, como vocês colocaram, eu estudei durante o mestrado, durante o doutorado, essa técnica chamada fluorescência da clorofila A. A molécula de clorofila, assim como outras substâncias, fluorescem de diversas. Quando você incide luz em alguns materiais, camisetas, placas de estrada, você vê a fluorescência ali. Então, a fluorescência, ela não é uma característica somente da clorofila, e sim de diversas outras substâncias. Entretanto, a gente está falando aqui de fluorescência da clorofila, É nela, então, que a gente vai focar. É importante ressaltar que sempre que a luz atinge a superfície de uma folha, ela é absorvida pelas moléculas, pelos pigmentos fotossintéticos, clorofila A, clorofila B e os pigmentos carotenoides. Em se tratando de vias, de caminhos, onde essa energia luminosa vai ser direcionada, são o que nós chamamos como vias de dissipação, nós podemos destacar 3. Essa energia da luz, ela vai ser usada para o transporte de elétrons durante o processo fotossintético. Esse transporte de elétrons ele vai levar à síntese de ATP e à síntese de NADPH, o poder redutor. Esses 2 subprodutos vão ser usados lá para assimilar o CO2 e que a gente espera dessa assimilação do CO2 uma grande produtividade. Entretanto, essa energia também pode ser dissipada como calor. Entretanto, quando essa energia é dissipada como calor, ela obviamente não é utilizada para a produtividade. E uma terceira via de dissipação é essa dissipação na forma de luz, chamada de fluorescência da clorofila. Essas 3 vias de dissipação precisam atuar no sistema fotosquímico. Caso não atuem simultaneamente, você sobrecarrega o seu sistema fotoquímico, podendo levar a danos. Por que danos? Porque a luz ambiental ela é muito maior do que o que de fato uma planta necessitaria para realizar a sua máxima fotossíntese. Então, quando nós falamos na técnica de fluorescência da clorofila A, esse é o nome da técnica, nós estamos avaliando essas 3 vias de dissipação: calor, fotoquímica e fluorescência. Então, embora o nome fluorescência apareça nesse tripé, o nome da técnica é chamada de fluorescência da clorofila. Por quê? Os equipamentos utilizados, eles captam essa energia luminosa que o sistema fotoquímico está dissipando. E por meio desses sinais de fluorescência, softwares específicos calculam diversos parâmetros. Bem,
é preciso ressaltar que a gente busca cada dia mais ferramentas de fácil coleta. Concordam? Se eu quero avaliar o efeito da aplicação de um produto numa planta, nem sempre eu vou ter tempo e recursos para coletar folha, extrair DNA e usar o outro método, né, que seja bioquímico, que seja molecular, caro, demorado. A gente não busca ferramentas rápidas que possam nos dar uma resposta quase instantânea sobre o produto. Eu acho que a atualidade pede isso. E a fluorescência da clorofila A, né, para quem já trabalha, sabe que é um método rápido. Eu posso, numa manhã, coletar dados de um experimento inteiro. Eu posso fazer, como eu já fiz, 300 leituras, 400 leituras, 500 leituras numa manhã, certo? Além disso, é um método, né, extremamente sensível. É tão sensível que, se você aumentar a temperatura de uma folha em 0,5 grau, você pode já conseguir detectar 10 minutos depois que houve uma inibição da eficiência, né, do transporte de elétrons nessa planta. E além disso, e que talvez seja o mais importante, é que se trata de algo que não é destrutivo, que não é invasivo. Porque em determinadas situações você não pode retirar uma folha da planta para você analisar. Dependendo do seu experimento, você não pode fazer isso. Então, métodos que sejam não destrutivos, eles ganham muita atenção nesse momento, tá bem? Nossa, professor, que aula, hein? Não, realmente é fantástico quando a gente vê uma ferramenta dessa em campo. E assim, professor, uma coisa que eu me lembro desde a época da academia, e isso daí eu agradeço muito a você, porque você foi um dos meus grandes mestres na época da graduação e do mestrado também. Mas até hoje eu tenho aquela equaçãozinha ainda da fotossíntese bruta, né? Que ela é a fotossíntese líquida, mais a respiração, mais a fotorrespiração. Isso daí é em planta C3, né? E a gente vê hoje, né? A gente que está no campo, a gente consegue ver o aspecto prático disso, né? O quanto que é importante que eu tenha realmente, né, uma fotossíntese líquida, né? Porque quando a gente dá uma olhada para esse balanço, né, a gente sabe que no campo as plantas têm diversas dificuldades, né? E a gente tem que sempre tentar equilibrar essa respiração de crescimento e essa respiração de manutenção, né? Justamente para reconstruir tecidos, né? Para fazer realmente as partes vegetativas que têm um apreço tangível para nós, né? E aí, né, a gente tem um gasto, né, energético muito alto, né, que a planta muitas vezes ela faz isso para realmente se reestruturar. A gente passa muito por isso na cultura do café, a gente está passando por isso em momentos de pós-colheita, né, e que realmente o fluxo transpiratório acaba sendo um pouco mais baixo porque a gente tem dias mais curtos, né, e noites mais frias. E aí, professor, dentro disso daí, a gente tem um problema extremamente clássico, né, que são as espécies reativas de oxigênio, né? E aí eu queria entender um pouco mais, né, como que a fluorescência de clorofila pode ser um indicador para a gente entender algo mais sobre esse estresse oxidativo mesmo que acontece nas espécies vegetais. Perfeito, Jefferson. Primeiramente, avaliar o estresse oxidativo você pode fazer isso por meio da análise de atividade enzimática, as enzimas antioxidantes, né? A dosagem das próprias espécies reativas de oxigênio, por meio de expressão gênica dessas enzimas e por aí vai. São métodos, repito, são métodos bioquímicos, moleculares, né, Carla? Você da fisiologia aí vai compactuar comigo. E caros. Mas, voltando à fluorescência, o próprio sistema fotoquímico, ele é um produtor de espécies reativas de oxigênio e que vão
resultar num aumento da pressão oxidativa sobre aquele sistema e, consequentemente, sobre aquele organismo. Um sistema fotoquímico funcional, em bom funcionamento, que obviamente vai refletir, né, que obviamente está refletindo a boa condição de crescimento daquele organismo, você vai ter uma máxima produção de ATP e NADPH e um mínimo de produção de espécies reativas de oxigênio. Na verdade, dentro do sistema fotoquímico, os elétrons chegam lá no final a uma molécula chamada ferredoxina. A ferredoxina reduzida, ela pode seguir caminhos, e um deles é simplesmente, né, reduzir o oxigênio molecular, que inclusive está sendo produzido ali mesmo naquele microambiente, né? Então, tudo que faz essa ferredoxina não ir produzir NADPH vai fazer com que ela leve esse elétron até o oxigênio, tá? Então, é comum, né, eu já estava comentando com o Jefferson, palestras da ICL, a primeira slide está lá um sistema fotoquímico. Então, o que a gente quer? Reduzir a pressão oxidativa. E a gente consegue visualizar isso pela fluorescência, né? Por meio de um transporte de elétrons eficiente. Professor, e aproveitando que você está falando sobre os estresse oxidativo nas plantas, existe uma diferença dessa fluorescência da clorofila para a planta C3 e planta C4? Não. A gente não tem... Por quê? A gente tem trabalhado bastante com milho, né, algumas espécies C4 também, e a gente não tem. Por quê? Porque se trata, Carla, de um processo biofísico, um processo físico de absorção de luz, né? As diferenças, elas começam a surgir, obviamente, quando você tem lá fatores de estresse intensos e muito mais voltado para a parte bioquímica. Aí sim, né? Você tem aí presença de fotorrespiração nas plantas C3, a C4, isso é minimizado, mas em termos de absorção de luz e eficiência fotoquímica, todas as espécies que a gente trabalhou até o momento, a gente não tem diferenças ligadas ao metabolismo fotoquímico, tá? Fotossintético em termos de fotoquímica. Entendi, professor Antelmo, muito obrigada. E, professor, nesse momento tem vários produtores, extensionistas, toda uma equipe de campo que está nos ouvindo. E o senhor comentou sobre essa avaliação da fluorescência, que é uma avaliação não destrutiva, que no período de uma manhã a gente consegue avaliar. E eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para todos nós como que eu posso fazer esse monitoramento lá no campo, no dia a dia, ali na lavoura, como que eu posso monitorar essa fluorescência para que eu tome a melhor decisão para o manejo que eu vou adotar naquela área. Perfeito. Seria um sonho, né, para o produtor, o que eu vou falar aqui. Mas existem equipamentos, por exemplo, medidores de índice de clorofila, por exemplo, Carla. Se você pega o manual desses equipamentos, está lá escrito, são produzidos para verificar nitrogênio foliado. Porque é uma medida indireta, né? Nitrogênio está presente na clorofila, como se você tem uma lavoura bem nutrida, né? Com todas as práticas em dia, você vai ter um nível X de índice de clorofila. Qualquer valor abaixo daquilo vai estar te indicando, né, desordens. E são equipamentos muito sensíveis. Então, o fluorômetro, os modelos de fluorômetros, né, todos, você pode traçar. E interessante, isso ainda não foi feito, tá, Carla? Porque a gente trabalha muito em experimentos, né? Você tem lá um controle, uma testemunha, né? E seus tratamentos. Mas para o produtor ainda não. Se você me perguntar, alguém já comprou um fluorômetro, um medidor de fluorescência? O produtor rural? Não. Eu até comentei com o Jefferson, poderia comprar? Sim. Poderia.
Ah, mas é fácil medir? Sim, é fácil interpretar. A gente cria parâmetros, né? A gente consegue fazer isso, certo? Mas numa situação hipotética, poderia sim, o produtor que hoje tem acesso à internet, né? Que bom que o progresso chegou no campo também, poderia ter um equipamento desse para monitorar sua lavoura. A grande questão é que a gente tem que ter um conhecimento básico que seja sobre a estrutura e o funcionamento do sistema fotoquímico. Talvez a maior dificuldade esteja aí, porque, né, exige aí bastante leitura, né, e conhecimento de vários outros conceitos. Não, perfeito, professor. Né? E eu, assim, né? Eu como consultor de desenvolvimento de mercado e como entusiasta na área da cafeicultura, eu adquiri um clorofilog ultimamente, né? E assim, a gente sabe, né, professor, que é um bom aparelho, mas que ele tem alguns problemas, né? Porque ali eu estou medindo basicamente a clorofila A, né? E a gente acha que às vezes tudo tá ok, tudo tá lindo. Só que a clorofila B também ela é importante, né? Porque essa clorofila B que ela protege aí basicamente o fotossistema 2, né? Então, às vezes você tem uma condição muito estressante, né? E esse teor de clorofila B, ele é alto. O aparato fotossintético pode estar sofrendo demais, né? Sim. Danos, né? Inclusive, até mesmo pelo fator de fluorescência de clorofila. Porque, assim, pelo meu entendimento, né? E você me corrija se eu estiver errado, né? A clorofila A no fotossistema 2 ela é mais influenciada com o evento da fluorescência de clorofila. Perfeito? Essa razão clorofila AB que você coloca, ela tem uma influência nesses processos fotoquímicos. Veja bem, a clorofila B ela é muito presente no sistema antena que está ao redor do centro de reação, que é composto unicamente por moléculas de clorofila A. E plantas com sistema antena muito amplo são plantas que estão aptas a absorver muita energia. Essa energia que eu já coloquei no início, que está em excesso no ambiente. Existem uns estudos bem interessantes mostrando que as plantas precisam ajustar esse tamanho do sistema antena para que as plantas captem menos luz e evitem, viu, Carla, essa superexcitação do sistema fotoquímico que pode levar lá no final a uma produção, né, a uma pressão oxidativa, ou seja, a produção de espécies reativas de oxigênio. Esses estudos já foram feitos, obviamente, em mutantes, mostrando que o sistema fotoquímico ele sofre um pequeno ajuste em termos de razão clorofila B, no sentido de diminuir o tamanho do sistema antena. Repetindo, diminui o sistema antena, ajusta esse tamanho, você consegue ajustar essa capacidade de absorção de luz, regulando positivamente a produção de espécies reativas de oxigênio lá no final. Ok? Geralmente as plantas têm uma razão clorofila B de 3, certo? Pode ser 4, alguns estudos trazem 5, né? Se você altera, sai muito disso, você superexcita a cadeia e aumenta a pressão oxidativa, que a gente não quer. Muito obrigada pela explicação, professor. Quanta informação. E, como o senhor disse, né, a fotossíntese, nós sabemos que é o principal processo da vida na Terra. E com um pouco de entendimento que a gente tiver desse processo, todos nós no campo, junto, né, com esse equipamento, a gente pode avaliar essa fluorescência e tomar as decisões de manejo. Então, é mais uma ferramenta que nós temos de avaliação ou de entender como está a lavoura naquele momento, para que nós tomemos, né, a melhor decisão. Mas, para isso, a gente tem que ter o conhecimento de como funciona o processo da fotossíntese. Sim, Carla, concordo com você. E durante a sua fala, me veio à cabeça aqui, né, a gente pensa que os alunos às vezes, né, pensam, mas então produzir muita fluorescência significa
perder energia que poderia ser usada para o transporte de elétrons, né, e produção de ATP e NADPH? Não. Produzir fluorescência, produzir calor, significa estar fotossinteticamente ativo. Isso é uma questão importante. Tanto é para vocês terem uma noção, agora indo um pouquinho para a questão ambiental, você consegue detectar áreas florestais e áreas desmatadas por meio da fluorescência. A fluorescência da clorofila, ela é emitida numa tonalidade vermelha. Então, os satélites captam aquela região toda vermelha no mapa, mostrando que você tem grande vegetação ali. E onde você não tem, não aparece o vermelho. Então, a fluorescência da clorofila ela vai muito além das questões, né, básicas, né, de pressão oxidativa. Tem uma importância ambiental também bastante interessante. Fluorescer significa vida. Nossa, fantástico, professor. Assim, é uma aula, realmente uma aula que faz a gente pensar, né? Eu fico pensando no processo de melhoramento de plantas, né? Plantas que nós tiramos de subbosque, trouxemos para pleno sol, né? Um exemplo é a própria cultura do cacau, né? E assim, isso aí vai chamando a atenção da gente, né? Que a gente trabalha basicamente com nutrição, mas se a gente não aliar essa nutrição, né, à fisiologia, né, a gente entender realmente isso aí de maneira bem profunda, é uma coisa que eu sempre falo com o meu time, né? Como se a gente andasse mancando, né? Sempre vai estar faltando alguma coisa. E assim, talvez puxando um pouco para a parte de nutrição, você tem visto alguma correlação significativa de alguns nutrientes que você tem estudado, pensando, né, basicamente nessa amenização de estresse, mas isso sendo visto pela prática da fluorescência de clorofila? Jefferson, sim. Na verdade, sua pergunta é bastante pertinente e confortável para mim, porque a gente tem trabalhado já há alguns anos com alguns amenizadores de estresse. Eu gosto de usar o termo amenizador. A literatura usa o termo amenizador em cultivos in vitro. Uma das linhas de pesquisa que a gente tem, cultivo especialmente de bromélias in vitro, buscando, né, a identificação de espécies bioindicadoras e tudo mais. O selênio tem sido usado, o silício já foi estudado por nós aqui, estamos desenvolvendo um trabalho com o boro. E o que a gente tem obtido em termos gerais? Eles protegem, eles contribuem para a manutenção da atividade fotoquímica das plantas mediante ao estresse. Que estresse? Estresse hídrico. E, no caso das bromélias, principalmente, né, uma das linhas de pesquisa que a gente tem, o estresse é por metais pesados, que é um problema que eu acho que é um problema de agricultura também, né? Onde nós aplicamos o selênio, o silício e agora a gente tem já resultados parciais com boro, a gente tem uma melhoria da dinâmica de transporte de elétrons através dos fotossistemas, consequentemente, uma redução da pressão oxidativa. Num dos estudos, a gente, para comprovar essa redução da pressão oxidativa, nós, usando silício em bromélia sob estresse salino, a gente dosou a atividade das enzimas antioxidantes, superóxido de dismutase, peroxidase, catalases e por método bioquímico, né? Uma parceira de pesquisa que fez para nós e só comprovou que nós já havíamos obtido utilizando a fluorescência. Há uma redução, há uma melhoria, um incremento da capacidade antioxidante da planta quando você a cultiva na presença de selênio, por exemplo, ou silício, e também na presença do estresse. E há explicações para isso, né? Na verdade, em termos muito gerais, esses amenizadores, eles alteram a expressão gênica.
eles estimulam, vamos dizer assim, a expressão dos genes voltados, né, para o estresse oxidativo. Então, enzimas antioxidantes são produzidas em maior intensidade e também parece que a literatura mais atual está dizendo que o selênio, por exemplo, tem uma influência aí na síntese hormonal. E aí, quando a gente entra nesse assunto hormônios, né, Carla, é um mundo, é um universo, né? Algumas vezes até desconhecido. Então, esses amenizadores têm feito isso daí. O boro, por exemplo, estudos mostram que ele controla a redistribuição do hormônio auxina na planta, por exemplo. Ele regula a atividade daquelas bombas de próton. E aí, quando a gente pensa em regulação das bombas de próton, das membranas, a gente começa a pensar naqueles transportes que dependem de energia. Anatomicamente, as alterações positivas que esses elementos causam é enorme. Por exemplo, in vitro, a gente detectou que o selênio ele reduz a espessura da cutícula das raízes. Isso faz o quê? Facilita a absorção de água no meio, suplementado com metal pesado. Se a planta melhora a absorção de água, consequentemente, ela melhora o metabolismo e melhora a atividade fotoquímica. Lá no fim, reduz a pressão oxidativa. Então, são estudos in vitro e que, com certeza, obviamente, podem ser, né, extrapolados para o cultivo ex vitro, né? Ex situ. Professor, e o bonito da fisiologia é isso, né? Que a gente está aqui falando de fluorescência, mas a gente vê que tem outros metabolismos envolvidos, né? Como o senhor citou, a nutrição, a parte do metabolismo dos hormônios. E o senhor comentou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que a fluorescência é vida. E que essa avaliação da fluorescência ela é utilizada tanto na agricultura, quanto para a floresta, quanto para as áreas nativas. E aí eu queria que o senhor comentasse qual é o futuro das pesquisas, né? O que a gente tem para o futuro com relação às pesquisas com fluorescência de clorofila. Carla, que pergunta, hein? Vamos lá. Eu acho, Carla, que a gente ainda tem muito o que descobrir, sabe? Embora a gente conheça relativamente muito bem o sistema fotoquímico, esse conhecimento ele é geral, né? Ele precisa, acho que cada espécie, cada genótipo dentro de uma espécie, né, Jefferson, tem suas características. Então, algumas vezes o que vale para um organismo não vai valer para o outro. Então, acho que a gente precisa, primeiramente, formar recursos humanos para isso, sabe, Carla? Então, agora eu estou falando aqui enquanto educador, né? A gente tem vários ex-alunos, acho que o exemplo de um deles é o Jefferson, né? Que difundem aquilo que a gente busca ensinar aqui, né? Dentro das nossas limitações. Então, recursos humanos. Aprender a utilizar, a interpretar as ferramentas, a usar as ferramentas. Hoje, Carla, nós temos vários ex-alunos que voltaram para suas propriedades rurais. Olha que bonito. Estudei agronomia, estou retornando para a propriedade do meu pai. Sim, estou cultivando dentro das técnicas, ok? E nós da universidade indo lá utilizar a lavoura, ou o plantio, seja lá o que for, como experimento científico, né? Eu acho que para um futuro a gente precisa integrar a ferramenta com outras ferramentas moleculares, bioquímicas. Eu acho que é importante, tá? Eu acho que essa integração das análises, né? E buscar formas, né, de utilizá-la na avaliação, na concretização da avaliação de estresse, sabe? Eu acho que o uso de bioinsumos, o uso de amenizadores, a aplicação, e nós lá avaliando a performance da planta. A gente fala em estresse oxidativo, Carla, e parece tão corriqueiro, não é? Mas todos focam nessa pressão oxidativa, eu prefiro chamar assim,
porque é ela realmente que destrói tecidos foliares, né? É ela que reduz a eficiência das reações bioquímicas, inclusive da própria fotossíntese, porque o estresse oxidativo sai, né? As espécies reativas saem reagindo com diversas substâncias, né? Então, ao meu ver, eu acho que é isso. É buscar usar a ferramenta para a gente poder otimizar a vida do agricultor, sabe? Quando o Jefferson diz, comprei um clorofilog, eu queria, e a gente vai ainda ouvir isso de um produtor, olha, comprei um fluorômetro, os modelos estão se tornando aí bem comuns, né? Várias marcas, né? Modelos mais acessíveis, e que talvez o produtor vá se interessar, sim, né? Em acompanhar a performance fisiológica da sua lavoura mais de perto. Maravilha, professor. Que episódio maravilhoso, viu? O senhor com uma comunicação muito clara, muito serena. Eu acredito que todos os ouvintes estão aprendendo muito, né? Assim como todos nós aqui. Muito obrigado. E já caminhando para o encerramento deste episódio, professor, queria te agradecer muito, tá? Em nome da ICL, pelo tempo, né? Por trazer aqui de uma forma mais profunda, né? Um assunto desse, que é um assunto tão rico e tão importante, né? Para a performance de plantas. E eu quero deixar o senhor à vontade para as suas considerações finais, passar aqui uma mensagem aos ouvintes, uma mensagem aos produtores, às produtoras, né? E como que eles fazem para entrar em contato com o senhor também. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, um bate-papo bem à vontade, então às vezes a gente foge um pouco da sequência, né, Jefferson, mas fico muito, muito feliz, né, de poder falar um pouquinho do tema que a gente já estuda aí há alguns bons anos, desde a iniciação científica, né? E trazer hoje esse tema para o estado do Espírito Santo, norte do estado, para a agricultura tropical, de onde eu vim, é mais do que uma honra para mim. E o que eu posso fazer aqui é me colocar à disposição para estudos, para trabalhos, tá bem? Colocar o laboratório à disposição e formar o máximo que nós pudermos de recursos humanos para o desenvolvimento da nossa agricultura brasileira, né? Não só capixaba. Como eu coloquei, nós estamos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus, na cidade de São Mateus, nos laboratórios de pesquisa e ensino, especificamente no laboratório de ecofisiologia vegetal, à disposição de futuros alunos e de toda a sociedade. Afinal, a universidade ela vem para atender a sociedade, seja formando recursos humanos, seja atendendo as demandas do agricultor, as demandas ambientais e etc. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e deixarei em contato, né? Nós temos bibliografias diversas a respeito do que nós colocamos aqui, certo? Com números, com dados, que estão todas disponíveis a todos. Obrigado. Maravilha, professor. Muito obrigado. Para quem não conhece, São Mateus, relembra que São Mateus fica no norte do Espírito Santo, ali perto de Linhares, é isso? Isso, de Vitória a Linhares. Depois de Linhares, São Mateus, é mais ou menos 1 hora de viagem. Ah, que maravilha. Então, quem quiser encontrá-lo pessoalmente, é só guiar aí para São Mateus, né? Ou quem quer te conhecer, quem quer conversar com o senhor tem redes sociais também, professor? Tenho. Eu fiz um Instagram recente, @AntelmoFalqueto. Facebook, e-mails, né, obviamente, e celular, tá? Meu telefone, né, Jefferson, está à disposição aí de todos.
Maravilha, obrigado, professor. Carla Vilaça, obrigado aí pela contribuição maravilhosa como co-host, né? E suas considerações finais, minha amiga. Muito obrigada, professor Antelmo, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, por se colocar à disposição de toda a comunidade. Muito obrigada, Jefferson e Ismael, por compartilhar comigo esse bate-papo. Valeu, Carla. Jefferson Ferreira, meu amigo, co-host, suas considerações finais, fique à vontade. Assim como a Carla também, professor, queria te agradecer. São informações que vão ajudar a gente muito e também tenho certeza que vai ajudar muito dos nossos ouvintes, tá? Obrigado aí pela oportunidade, Ismael. Obrigado também, Carla, por ter aceito o convite. Estamos juntos, Jefferson, é isso aí. Meu querido e minha querida ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pela audiência. Lembre-se de seguir o Plantcast, né? No Spotify ou em sua plataforma de áudio preferida. Compartilhe esse episódio em seus grupos de WhatsApp e siga a ICL nas redes sociais. É só digitar ICL América do Sul. Ok? Muito obrigado. Nos vemos no próximo Plantcast. Um abraço. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.